Fala meus filhos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é inevitável na vida do programador. Se você já está no mercado de desenvolvimento, se você já é um desenvolvedor, você sabe que você vai passar por problemas técnicos o tempo inteiro, beleza? E principalmente nos níveis mais júniores é onde esses problemas técnicos mais travam ali o desenvolvedor. Quando você é um cara mais sênior, às vezes a gente fica dando volta, acaba acontecendo com menos frequência, mas na maioria dos casos, os problemas eles acabam sendo coisas pequenas de fato que tem, cara, uma demora gigante até a gente conseguir achar de fato aquela resposta, tá bom? Esses problemas acontecem, eles são inevitáveis. Se você ainda não passou por esse tipo de problema, você vai passar, mas não se preocupe. No vídeo de hoje eu vou te trazer um método que eu uso para resolver 100% dos meus problemas técnicos e ele funciona muito bem. Eu passo também para os devs que trabalham comigo, cara, a galera usa e funciona super bem. Já tive até feedbacks de desenvolvedores que, cara, falaram que mudou muito assim a forma como ele agia, e tem uma das pessoas aqui até que conseguiu bastante destaque durante ali dentro da empresa por conta de uma mudança de atitude que veio através de uma das dicas que eu vou dar aqui para você hoje, tá legal? Então, vamos nessa. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: nós vamos nos deparar com bugs de sistemas o tempo inteiro. Então, tem muita gente que não gosta de resolver bug. Cara, porém bug é algo inevitável, assim como os problemas, e é muito interessante. Eu gosto bastante de resolver bugs, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito ali da resolução de bugs por alguns motivos. O primeiro deles é que me permite aprender com o código de outras pessoas, ou às vezes até mesmo revisar um código que eu fiz no passado, né, se o bug foi gerado por mim. Então é uma oportunidade de aprendizado ou até de revisão ali de uma coisa que eu fiz. Te permite aplicar aquela regra do escoteiro que a gente tratou lá no primeiro vídeo, né? Que o tio Bob nos diz para deixar sempre o local um pouco mais limpo desde quando a gente chegou, ou seja, a gente consegue pegar e aplicar técnicas de refatoração ali, a gente consegue deixar o código um pouco melhor, então isso é muito interessante. Tem muita gente, e às vezes eu já passei por isso também, a gente fica pistola, às vezes a gente fica nervoso, assim, fica bravo porque pega algum código mal feito, coisa do tipo. Porém, a gente tem que conseguir controlar nossa emoção, nossos sentimentos e parar de ficar xingando o código do coleguinha, beleza? E a gente começar de fato a pegar aquilo, enxergar aquele bug como uma oportunidade de deixar o código melhor, beleza? Então essa é uma mentalidade que você tem que começar a desenvolver. Como eu mencionei, algo que é super comum e provavelmente eu me arrisco a dizer que 100% dos desenvolvedores já passaram por isso. Às vezes a gente fica travado ali em um problema por ser uma coisa simples e isso acaba atrasando a sua entrega, tá? Então você às vezes se compromete em resolver alguma coisa, seja uma nova funcionalidade ou seja uma resolução de um bug, e às vezes você fica travado ali, isso pode comprometer bastante ali a sua entrega, isso pode comprometer o teu prazo, pode comprometer o acordo que você fez com o seu time. Algumas coisas que você pode fazer, dependendo ali do que você está fazendo, que vão te ajudar nesse momento. Vamos começar falando sobre desenvolvimento de novas funcionalidades, beleza? Então vamos supor que você precisa desenvolver algo que você não faz ideia do que se trata, de como resolver. Por exemplo, no meu caso, quando eu era estagiário, eu tive uma situação lá que eu precisava exportar um arquivo CSV de algum determinado módulo, agora não lembro exatamente qual era o módulo. Mas aí já me surgiu a primeira questão, não sabia nem o que era CSV, não sabia o que era o formato, nunca tinha ouvido falar, conhecia só o Excel, mas eu não sabia o que era o CSV, como que ele podia ser lido, o que era gerado, como que esse arquivo funcionava, nem nada do tipo. E aí, isso acontece em diversos níveis. Quando você, como eu falei, é mais júnior ali, estagiário, está começando, você vai acabar descobrindo muita coisa, né? Não tem ideia de como essas coisas funcionam. Ou às vezes quando você já é um cara mais sênior, você pode se deparar também com o uso de uma ferramenta, de uma linguagem nova, algo do tipo. O que eu faço aqui? Qual que é o passo a passo que eu sigo quando eu estou numa situação dessa? Pô, preciso gerar algum tipo de arquivo que eu não conheço, tem alguma integração que eu não sei, preciso aprender uma ferramenta nova, algo nesse sentido. Primeira coisa, eu vou pesquisar do que se trata aquilo. Então, por exemplo, no caso lá do CSV, não sabia o que era, fui perguntar aqui para os meus colegas, fui perguntar para o meu chefe lá que tinha me passado a necessidade, fui pesquisar um pouco no Google o que se tratava, como é que funcionava e tudo mais. Então o primeiro passo é esse, você procurar e entender do que se trata. Aí aqui já entra até uma dica. Às vezes o problema é que a gente não sabe procurar, tá? Isso acontece
isso é comum, tá? Não vá achando que você é o único que tem esse tipo de dificuldade. Mas o primeiro ponto, você já consegue evoluir 50% aqui na resolução se você souber pesquisar bem. Para você saber pesquisar bem, qual é geralmente o método que eu uso? Eu tenho um padrão que eu geralmente coloco tecnologia, um verbo e qual que é o tipo do problema que eu quero resolver. Então, por exemplo, voltando no caso do CSV, tecnologia, vamos supor, eu estava trabalhando com PHP na época, então eu coloquei lá, PHP, eu coloquei criar, poderia ser o verbo, arquivo CSV. Então, PHP, criar arquivo CSV. Fica muito mais fácil a minha busca. Isso se aplica a qualquer outro tipo de linguagem também, tá? Então, se você colocar em inglês, é até melhor, tá? Porque aí vai ter um leque muito maior de respostas. Então, a dica é, tecnologia, usa algum verbo e usa o tipo. Pô, criar arquivo CSV. Sei lá, coloca, por exemplo, tecnologia PHP, criar arquivo CSV. Ou Node.js, gerar arquivo zip. Ou, sei lá, C Sharp, integração, ou C Sharp, requisição, fazer requisição HTTP. Esse tipo de coisa. Coloca sempre tecnologia, algum verbo que indica o que você vai fazer e coloca o tipo de coisa que você está procurando. Aqui uma coisa interessante para você tomar cuidado é não colocar coisas específicas da sua aplicação, principalmente se você está começando na área e tudo mais, não coloca tipo, sei lá, como fazer importação de usuários no sistema. Pô, ninguém sabe ali o que é usuário, qual a tecnologia que você usa e tudo mais. Não coloca também caminho, né, das coisas que você está fazendo, isso aí vai acabar atrapalhando a tua busca. Coloca algo nesse formato mais genérico que vai te ajudar a encontrar o problema. Aí você vai ler ali as documentações, vai entender mais ou menos como fazer aquilo, vendo exemplos e depois vai aplicar aqueles exemplos para a tua realidade. Então é assim que funciona, beleza? Com isso, você vai estudar a ferramenta, vai estudar ali o método, a forma como que você tem que fazer para resolver aquele problema, ver vídeo, procura tutorial, ver blog e tudo mais, dá uma entendida ali nesse contexto. Aí beleza, você já está entendendo, já está dominando ali, já sabe o que precisa fazer, você vai para o próximo passo. Aí você vai voltar com quem te passou a demanda e vai perguntar se existe alguma restrição. Pô, tem algum volume de dados que você precisa se preocupar? Tem tempo de resposta? Tem quantidade de acessos? Concorrência? São coisas comuns que geralmente acabam aplicando algum nível de complexidade para aquilo que você está fazendo. Beleza, aí você já sabe as restrições, já entendeu do que se trata, você vai procurar, usando aquela dica que eu comentei, né, maneiras para conseguir resolver aquele problema. Entendeu como você pode resolver aquele problema? Bolou um algoritmo ali, já tem uma ideia de como aplicar aquela solução? Escreve esse algoritmo ou escreve um fluxograma, faz algum desenho e apresenta isso para ou o teu solicitante, se por acaso for um líder técnico, se você tiver um líder técnico aí, ou para alguém mais sênior do seu time, para alguém que já conheça mais aquela aplicação, né? Então tenta validar com alguém se aquele fluxo, aquele algoritmo que você está fazendo sentido e qual que vai ser o resultado gerado daquilo. Se você até conseguir gerar algum exemplo, por exemplo, se a tua missão é gerar algum tipo de arquivo, cara, pega e faz na mão ali algum arquivo modelo para a pessoa ver se o resultado produzido pelo sistema tem que ser algo naquele sentido. Ou se é uma integração, valida com a pessoa se o dado tem que entrar na tela específica do sistema Y onde você vai ter a integração. Tenta validar antes de aplicar a solução. Estima o esforço necessário para fazer aquilo. Então pega ali todos os componentes do seu algoritmo, todo o fluxograma que você vai fazer, uma vez que está validado, estima tudo isso. Estimou? Aplica ali o formato de execução que a gente já comentou no outro vídeo, né, de como você ganha destaque no time de desenvolvimento. Bota a mão na massa, vai executar aquilo e depois compara tudo aquilo que você executou com o que você planejou. Compara ali com a estimativa que você fez, verifica se o desenho, se a solução final ficou de acordo com aquele desenho inicial que você fez e tudo mais. Então compara o resultado produzido com aquilo que você tinha planejado inicialmente, para ver se essas coisas estão se conversando. Se não estiverem se conversando, aí você tem que verificar por que não estão se conversando. Às vezes mudou alguma coisa no meio do caminho, teve algum aspecto que você não enxergou. Isso é importante, é um momento de reflexão para você melhorar cada vez mais esse processo e ir refinando ali no teu leque de conhecimento. Agora, vamos olhar para o outro lado. Se por acaso você se deparou com um bug
ou até mesmo no meio do desenvolvimento dessa funcionalidade nova, se você se deparar ali com algum problema que você não sabe resolver. O que eu faço nesse caso? Então eu vou pegar um exemplo do bug. Pô, você tá ali, tá com bug, tá acontecendo em produção, tá acontecendo no ambiente e tudo mais. A primeira coisa que você tem que fazer é conseguir reproduzir o problema, seja um bug ou seja um problema que está acontecendo durante o desenvolvimento. Você precisa conseguir reproduzir o problema. A reprodução desse problema, o mundo ideal é você conseguir reproduzir esse problema na sua máquina, no seu ambiente local, no seu ambiente de desenvolvimento, e não ficar reproduzindo o problema no ambiente de teste, de produção e tudo mais. Você trazendo para o teu ambiente de desenvolvimento, vai ficar muito mais fácil de você testar e de você verificar a causa raiz daquele negócio. Se você vai ficar tentando reproduzir, usando conexão externa, ambiente de teste ou até ambiente de produção, vai ser muito mais complexo de você conseguir achar aquele problema, tá? Então, se esforce para conseguir inicialmente reproduzir o problema no seu ambiente local. Uma vez que você está conseguindo reproduzir no seu ambiente local, ou se por algum motivo você não conseguiu, o que é interessante? Coloca logs no sistema ou usa o modo debug para você conseguir restringir o local onde está sendo gerado aquele problema. Por quê? Uma vez que você conseguiu ali reproduzir o problema e está conseguindo fazer o passo a passo, ou pelo menos colocar logs em lugares estratégicos que você consegue entender qual o caminho que o sistema está fazendo até chegar naquele problema, vai ficar mais fácil de você saber o teu leque de atuação. Você não precisa talvez ficar mexendo no sistema inteiro, você precisa conseguir cada vez mais encurtar ali, encurralar o problema para atacar ele muito pontualmente, beleza? Então você precisa focar nisso. Tem casos que os problemas acontecem só nos ambientes produtivos ou ambiente de teste e tudo mais. O que você pode fazer nesse caso? Você precisa entender, ter uma clareza muito boa das camadas do sistema. Por exemplo, nós já tivemos caso, né, durante o desenvolvimento aqui, que tinha problema que acontecia só em produção. Mas por quê? Porque tinha restrições, às vezes, na infraestrutura do ambiente que aplicava algumas limitações que na nossa máquina, no nosso ambiente de desenvolvimento não tem. Então, às vezes, isso pode acontecer e você precisa ter isso muito claro. Então, tinha uma aplicação, por exemplo, que saiu uma requisição do front-end, né, fazendo o envio de um payload grande, né, de um body grande lá de dados. Ele passava pelo CloudFront, do CloudFront batia no load balance, do load balance chegava lá na API. Só que entre o load balance, entre o CloudFront e o load balance ele estava restrito ali por um firewall. E esse firewall tinha uma restrição ali de payload. E aí, no ambiente local estava funcionando tudo 100%, muito bem. Quando a gente chegava para bater direto, fazendo o teste batendo direto na API, às vezes funcionava também, a gente tem que entender em qual das camadas ali que estava dando problema. Então você precisa ir restringindo esse tipo de coisa até você conseguir encontrar ali de fato onde que está dando esse problema, precisa ir testando. Mas se você conseguir trazer isso para o teu ambiente local, é o melhor dos mundos. Precisa ter essa clareza das camadas, precisa conseguir restringir o local do problema. Como restringir o local do problema? Através de logs ou usando o modo debug, né? Usando breakpoints e tudo mais. Aí, uma vez que você conseguir encontrar qual que é o ponto do problema, você precisa conseguir entender se o fluxo que você precisa fazer até chegar naquele problema, ele é complexo. O que eu quero dizer com isso? Eu já trabalhei em sistemas onde a gente trabalhava com diversos microserviços, né? Então, tinha, eu trabalhei em um squad, em uma agência de viagens, que até a requisição chegar no microserviço onde o meu time atuava diretamente, passava por umas 3 camadas de sistema, passava uns 3 microserviços diferentes. E aí era muito complexo, eu tinha que subir uns 3 ou 4 serviços na minha máquina até conseguir chegar ali na requisição que ia fazer o negócio, e depois que chegava na requisição ainda tinha vários passos ali dentro do sistema até conseguir reproduzir o problema. Então o que eu faço muito nesses casos? Eu pegava e restringia, encontrei onde que é o trecho que está dando problema. Se possível, eu separava aquele trecho do problema ou em um método, em uma classe separada só para conseguir rodar aquele problema isolado, ou se for possível, dependendo da linguagem que você está trabalhando, você consegue extrair aquele trecho de código e usar algum playground online, por exemplo, para fazer alguns testes. Então, conseguindo isolar nesse nível de caso, você consegue trabalhar na solução ali muito pontualmente e é muito mais rápido assim para você fazer esse teste. O melhor dos mundos, nesse caso, é você conseguir ter teste unitário. Se você tiver teste unitário para esse problema aqui, para conseguir reproduzir ele e colocar teste para
ajustar o comportamento para verificar o comportamento esperado é muito mais rápido. Também é uma outra maneira de você conseguir otimizar. Então, essas coisas sim vão te ajudar bastante. Aí você pode chegar num problema, em um erro, né? Pode estar dando uma mensagem lá, alguma coisa que você nunca viu na vida. Tá? Esse aqui é um caso também que acontece. Putz, às vezes você está pegando uma mensagem lá de erro que, cara, você não sabe, você nunca viu na sua vida, não tem ideia como que resolver aquilo. Aqui entra, ou você perguntar para alguém do seu time rapidamente se já viu aquele tipo de problema, ou você usar a mesma dica que eu usei ali na parte de desenvolvimento de uma feature nova. Vai no Google e aplica a pesquisa usando um método como tecnologia, sempre na frente, e coloca a string do erro, porém sem usar a especificidade do seu sistema. Então, por exemplo, sei lá, tá tendo um erro de null pointer exception, por exemplo, estou chutando aqui. Então você vai colocar lá a tecnologia, vamos supor Java e a exception que está chegando, porém você não vai colocar o nome da classe que gerou lá no pointer exception, porque os fóruns, né, os fóruns de solução, os fóruns técnicos não vão ter referência nenhuma para a classe do teu sistema, não vai ter referência nenhuma para o caminho da tua máquina ali onde está o sistema instalado, não vai ter referência nenhuma ao endpoint da tua aplicação, não tem sentido com a regra de negócio. Então, pesquisa sempre tecnologia e a string do erro literal ali, do jeito que ela é. Porém, se tiver alguma coisa específica da tua aplicação, você tira essa parte e deixa só a parte mais genérica ali do problema. Entende do que se trata aquele erro com os resultados que você obteve ali na sua pesquisa. Entendeu ali como que aquele erro é gerado? Aí o que você tem que fazer? Isso aqui é a dica de ouro. Pega e lista 10 possíveis soluções que você pode fazer para resolver aquele problema. Aí aqui você tem que usar a tua criatividade, cara, sei lá. Então vamos supor que você está gerando e está dando no pointer exception, você achou ali, já conseguiu restringir o problema. Aí você vai testar, sei lá, o componente A, vai testar a classe B, vai entender se a classe C está sendo preenchida, sei lá, uns 2 ou 3 métodos para cima. Vai listar tudo isso, todas as possíveis coisas que você pode fazer para resolver o problema, e aí você vai começar de fato a ir ali um por um, testando aquele negócio e falando qual que foi o resultado obtido. Isso aí vai te dar uma visão para conseguir evoluindo no problema. O que é muito comum aqui, principalmente quando o cara já é mais júnior ou pleno ali, dependendo de como você foi formado ali, como esse dev foi formado, ele vai acabar terceirizando demais essa resolução de problemas. Então essa dica de você listar todos os tipos de possíveis soluções que você pode fazer, traz a responsabilidade para você. Você é responsável por resolver aquele negócio e não ficar terceirizando, perguntando para as outras pessoas. Isso vai te trazer autonomia e maturidade. Eu fiz isso com alguns devs aqui do meu time e eles conseguiram evoluir muito assim na questão de autonomia. Isso aqui ajudou bastante ali no dia a dia deles e na carreira deles. Eles estão evoluindo, estão indo muito bem na empresa hoje por conta disso. Aí aqui vale um ponto crítico também. Se você fez toda essa lista aqui, chegou até esse ponto e gastou ali, você tinha um tempo limite, né? Vamos supor que você tinha 10 horas para fazer uma atividade, você ficou 2 horas ali travado em um problema, em um mesmo ponto, não conseguiu sair daquele problema, você precisa pedir ajuda para alguém. Por quê? É melhor você pedir ajuda nesse momento do que você usar as 10 horas, não entregar e não sair do lugar. Então, por mais que você não tenha passado por todos os 10 itens, o que você tem que chegar e falar? Pô, pega um cara mais experiente, um colega de equipe e tudo mais, senta com ele e fala, ô, fulano, cara, fiz essa lista aqui, eu já testei essa solução, não consegui achar ainda a solução do meu problema. Você consegue enxergar aqui alguma coisa que eu não tô visualizando, né? Já usei tanto tempo da tarefa. E aí, a pessoa pode dar outras ideias para complementar aquela tua lista. Você pode ter nessa conversa algum insight também. Muitas vezes o que acontecia comigo? Às vezes só por explicar o problema para outra pessoa já tinha um insight ali que me ajudava a resolver aquela questão. E aí o que vai te dar de destaque aqui nesse negócio? Uma vez que você gastou ali 20% do tempo da tua atividade, está travado no problema, não conseguiu resolver, você avisou ali os seus colegas de equipe e principalmente avisou a sua liderança, você já está se antecipando a um possível problema. Você já vai avisar, ô líder, cara, eu tô travado aqui nesse problema, não consegui resolver, tô pedindo ajuda aqui pro fulano para tentar fazer, mas pode ser que impacte aqui o prazo dessa tarefa. E aí você fica ali monitorando e dando informações da resolução daquele problema para sua liderança também, para o seu cliente, para você conseguir mantê-los atualizados. Uma vez que você superou esse problema, aí você
precisa revisar se por acaso a estimativa daquela atividade vai ser impactado por isso ou não. É importante também mantê-los atualizados sobre isso. Essa dica aqui ela salva muito, independente se é uma feature nova ou se é um bug. Você pensar em possíveis soluções e executando vai te fazer ter autonomia, ter responsabilidade sobre o problema, você vai conseguir pensar em possíveis soluções, você vai ser proativo e você vai ser bem visto ali pela sua equipe, tá bom? Independente do caso, se é um bug ou se é uma feature nova, no mundo ideal é você fazer teste unitário, para você conseguir testar com velocidade e garantir qualidade e estabilidade na solução, tá bom? Mas se não for possível, coloca bastante log ali, mas log útil, não vai ficar colocando log de qualquer coisa, para você conseguir encontrar problemas, principalmente em back-end. Quando você está desenvolvendo back-end, é algo que vai executar lá no servidor, você não está vendo como que as coisas funcionam, é mais difícil de depurar. Então, se você coloca log desde o dia 0 ali da sua aplicação, vai facilitar se acontecer algum problema em produção para você conseguir de fato debugar, tá bom? Outra coisa que facilita muito para a resolução dos problemas é o seguinte: se você pegou minhas dicas passadas, ali eu falo a respeito do teu tempo de foco. Então, se você está usando a técnica Pomodoro, você já vai ter um momento ali que você vai estar concentrado e um momento que você vai ter de descanso para fazer outra coisa para sair do problema. Isso ajuda muito. E essa questão de você fazer uma pausa para fazer outra coisa que não tem nada a ver com o problema que você está resolvendo, facilita você encontrar a solução do problema que você está tentando resolver, tá bom? Como que você pode fazer isso? Pô, tá parado ali no problema há muito tempo, não conseguiu achar a solução. Vai lá, fala com o coleguinha, fala com o líder e tudo mais, tenta ver uma visão de fora. Ou então pega, dá uma pausa, vai fazer outra coisa. Pô, faz outra coisa que não está relacionada com aquele problema que você está resolvendo. Vai, sei lá, você está concentrado num problema ali de back, vai dar uma olhada, sei lá, em alguma coisa de front, tenta ajudar alguém com alguma outra coisa, desfoca um pouco do problema, tenta, sei lá, ver um meme, coisa assim, só para você se distrair daquele negócio e depois voltar com a cabeça um pouco mais fresca. Pausa, levanta, bebe uma água, vai olhar pela janela aí, sai um pouquinho daquele negócio. Isso aqui também ajuda bastante. Muitas vezes eu fiz isso, saí do problema, fui procurar outra coisa para fazer, quando eu voltei com a cabeça um pouco mais fria ali, esclarecida, parei para reanalisar aquela minha lista ali de possíveis soluções, olhei de novo o problema, tentei pensar e conseguia achar muitas vezes a solução dos problemas que eu tinha. Então, esse aqui é o método que eu uso para resolver os meus problemas, para resolver problemas técnicos. É como eu aplico aqui no meu dia a dia, como eu passo para o meu time de desenvolvimento e é como eles aplicam e funciona muito bem, tá bom? Então tá muito pautado ali em você ter essa autorresponsabilidade, você procurar, você ir atrás da solução, você validar com a sua equipe, você ter um momento de foco, mas também ter um momento de sair do foco quando está com um problema muito constante, você falar com outras pessoas e você passar status ali, passar informações a respeito das coisas que está acontecendo. Faça isso que com certeza você vai conseguir resolver aí 100% dos seus problemas. Se você tem alguma outra dica, se você aplica aí esse método de alguma maneira, se você aplica alguma outra coisa que te ajuda no dia a dia, não deixe de comentar aqui. Se essas dicas foram úteis para você, não deixe de compartilhar, de passar para o seu time, de compartilhar com seus colegas. Se o vídeo foi útil para você, por favor, não deixe de dar o like aqui, de se inscrever no canal, tá bom? Isso ajuda bastante aí a gente trazer mais conteúdo para você. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Down.